Glória a Deus. A paz do Senhor Jesus a todos. Eu quero agradecer essa oportunidade de estar mais uma noite na casa do Senhor Jesus, com o privilégio de estar ministrando a palavra do Senhor, uma responsabilidade imensa. Mas eu creio que Deus ainda tem mais para nós. Deus ainda tem mais coisas novas para nossas vidas. E nessa noite eu vim meio receoso à casa do Senhor. Falei, meu Deus, hoje a responsabilidade é grande, é enorme, é imensa. Trazer uma palavra nesse momento. E eu falei assim, Senhor, que seja a tua vontade. E logo quando eu cheguei aqui, o primeiro versículo que o pastor leu, eu falei, oh, glória a Deus, já me ajoelhei ali, já orei, já me quebrantei. E as pernas tremendo, ainda eu falei, glória a Deus, porque aqui na rádio nós ficamos sentadinhos, porque se estivesse em pé, ia ser meio dificultoso hoje. Mas Deus é tremendo, irmãos. Deus é maravilhoso. Já quero agradecer pela vida da minha esposa, dos meus filhos. Agradecer a vida do meu pastor Lucas, minha pastora Marineide, todos os pastores, cada membro da nossa comunidade. Agradecer a cada irmão que se dispõe a vir realizar esse culto, se dispõe do seu tempo para vir realizar essa obra. E eu sempre costumo dizer a muitos irmãos aí fora que a gente diz que não tem tempo, mas você viver sem Cristo é você viver perdendo tempo. Viver em Cristo é ganhar tempo. Então, irmão, sem perca de tempo, vamos para a palavra do Senhor, palavra de Cristo, palavra de Deus, que eu tenho a certeza que a convicção que nessa noite Deus irá falar com você. E eu em casa, meditando na palavra do Senhor, eu falei assim, meu Deus, eu queria intitular a palavra hoje, eu não... Falei, qual o título que eu daria hoje? O título hoje é aquela palavra, assim que você que está pensando que Deus já não fala mais com você, que Deus já não responde sua oração, que Deus se esqueceu de você. Ou seja, Deus esqueceu de mim, Deus esqueceu da minha oração, responder o meu clamor, responder as minhas petições. Nesse momento difícil de pandemia que estamos vivendo, nesse momento tão caótico, eu creio que Deus continuará falando contigo. Que logo no início desse culto, onde foi lido em Isaías 43, vou estar lendo de novo. Todo mundo leu, eu vou ler também. Glória a Deus, vou pegar o gancho. Amém, aleluia. Ficar encravado, isso aí é para ficar encravado mesmo no seu coração, porque a palavra do Senhor diz que ela tem que cravar no nosso coração, não sair da nossa mente. Isaías 43, 18, que diz assim, não vos lembrei das coisas passadas, nem considereis as antigas. Eis que farei uma coisa nova. E agora sairá a luz, porventura não a sabereis. Eis que porei um caminho no deserto e rios no ermo. Ou seja, o Senhor ele colocará um caminho aonde você já não vê mais caminho nenhum. Aonde você passa, você olha, você já não enxerga mais as suas pegadas. Você já não encontra mais a direção. Você olha para um lado, olha para o outro e você não vê a direção. E Deus ainda fala que Ele vai colocar um rio ao sedento. Vai dar água, água que mata a sede. E eu quero que você abra a sua Bíblia agora juntamente comigo no Evangelho de João. Evangelho de Jesus Cristo, escrito por João, capítulo 4, em nome de Jesus. O
acho que o pastor deve ter ministrado essa palavra por esses dias, não foi isso, pastor? É certo. Isso. Jesus nasce. A mulher de Samaria, poço de Jacó. Verdade. Me recordo um pouquinho, mas eu meditando na palavra do Senhor, eu falei assim: Senhor, me deu uma palavra, e Deus colocou essa palavra na minha cabeça, e eu tentei meditar em outras palavras, e o Senhor falou: não é a tua vontade, é a minha. Eu falei: amém, Senhor, que seja a tua vontade, teu querer, não o meu. Aleluia. Evangelho de João, Evangelho de Jesus Cristo, João capítulo 4, a partir do versículo 1, tá lendo em nome de Jesus. Você vai me acompanhando, você que tem Bíblia, ou se não, se atente para ouvir a palavra do Senhor nesse momento, em nome de Jesus. E quando o Senhor veio a saber que os fariseus tinham ouvido que Jesus fazia e batizava mais discípulos do que João, ainda que Jesus mesmo não batizava, mas seus discípulos, deixou a Judeia e foi outra vez para a Galiléia, e era necessário passar por Samaria. E foi, pois, a uma cidade de Samaria, chamada Siquém, junto à herdade de Jacó, que tinha dado o seu filho José. E estava ali a fonte de Jacó. Jesus, pois, cansado do caminho, assentou-se assim, junto da fonte. Era isso quase a hora sexta. E veio uma mulher de Samaria tirar água, e disse-lhe Jesus: dá-me de beber. Porque os discípulos tinham ido à cidade comprar comida. Disse-lhe, pois, a mulher samaritana: como tu, sendo judeu, me pedes de beber a mim, que sou mulher samaritana? E a Bíblia vai nos relatar porque os judeus não se comunicavam com os samaritanos. Ou seja, era necessário que Jesus passasse novamente por Samaria. Era necessário. E nessa noite eu, com a convicção que Jesus está passando no seu lar, que Jesus está passando com a provisão sobre a tua casa, sobre a tua vida, sobre as tuas finanças, sobre a tua saúde, em nome de Jesus. Você que já não crê mais que o Senhor ouve a tua oração, que o Senhor já não responde mais, que o Senhor, talvez você no seu pensamento diz assim consigo mesmo: o Senhor acho que esqueceu de mim. E assim como o pastor já trouxe um pouquinho, e eu queria trazer também um pouco, mas sobre minha vida. Lá na frente vocês vão entender um pouco, depois que nós decorrer um pouco a mensagem, mas só para dar o início aqui. Antes do Evangelho, porque aqui a palavra do Senhor está dizendo de uma mulher que ela não servia a Cristo ainda. E o Senhor pede água a ela. E assim foi na minha vida. Muitas pessoas orando, muitas pessoas buscando. E a gente sempre fala: a hora, no momento eu vou. A hora, no momento eu vou. Mas nunca ia. Nunca dizia sim, eu vou. Sempre o não. Sempre tá bom. Ah, não creio em Deus. Eu creio em Deus, mas não o sirvo. Não creio o que Ele pode fazer sobre minha vida. E ali tudo vai se decaindo, tudo vai se levando. Ou seja, vamos chegando no fundo do poço. E a Bíblia vai nos relatar aqui que, na Bíblia, que diz que o poço era fundo. E Jesus não tinha com o que tirar a água. E na nossa vida, antes de vir para Cristo, nós nos olhamos. A Bíblia fala
talvez até um contexto aqui de tirar do que foi mencionado logo no início, para nós tirarmos das coisas passadas, mas uma breve lembrança de quando olhamos para o nosso passado, da onde o Senhor nos resgatou, da onde o Senhor nos tirou. Observamos nossa vida lá no fundo do poço, de como nós éramos. E hoje, na presença do Senhor, lavados e remidos, com um novo sentido de vida, uma nova expectativa, sabendo que iremos morar na glória do Senhor, com o Senhor. Não tenha dúvida disso não, irmãos. Não fique em cima do muro. Fale, eu vou morar no alto céus com o Senhor. E quando chegamos ao fundo do poço, o Senhor ele ainda estende a mão para nós. Glória a Deus. Ele ainda nos resgata. Ele traz essa água viva. E essa mulher diz, o Senhor diz para ela, olha, se você tomar desta água, você voltará a ter sede. Mas, se você conhecer o dom de Deus, você me pediria dessa água. Aleluia. E ali por um momento ela não entende, fala assim, mas como eu vou tomar dessa água e não vou ter mais sede? A nossa caminhada com Cristo, quando conhecemos a Cristo, assim foi o meu caso. Comecei a vir para a igreja e era de segunda a segunda na igreja. A minha esposa, a pastora Cristiana, que tanto orou por mim, tanto buscou por mim, um certo dia ela me disse assim, depois ela vai até brigar comigo, mas me perdoa, meu amor. Ela disse assim, agora você só quer saber da igreja, da igreja, da igreja. Eu olhei para ela e falei assim, quando eu estava todo dia na rua, no bar, em outros lugares, não estava ruim? Sim. E hoje eu estou todos os dias na igreja, fazendo a obra do Senhor. Aleluia. Glórias a Deus, aleluia. Poderoso. E ela falou assim para mim, você não tem mais tempo para mim. Eu falei assim, eu tenho todo o tempo para você, mas eu preciso servir a Cristo. Aleluia. Aquilo matava a minha sede, mata a minha sede. Eu busco por Ele todos os dias. Talvez somos falhos em algumas coisas, alguns trabalhos, mas a presença do Senhor na nossa vida é tudo. Glória a Deus. É tudo, irmãos, tudo. E eu vou decorrer do texto para não me perder, para não sair daquilo que Deus tinha me dado, em nome de Jesus, para não tomar muito tempo também. Versículo 9. E disse-lhe, pois, a mulher samaritana, como sendo tu, judeu, me pedes de beber a mim, que sou uma mulher samaritana? Porque os judeus não se comunicavam com os samaritanos. E Jesus respondeu e disse-lhe, se tu conheceras o dom de Deus, e quem é o que te diz, dá-me de beber, tu lhe pedirias, e ele te daria água viva. E disse-lhe a mulher, Senhor, tu não tens como que tirar, e o poço é fundo. Onde, pois, tem água viva? Uma pergunta. E ela responde, és tu maior do que Jacó? Pergunta ainda, és tu maior do que Jacó, o nosso pai, Jesus. que nos deu o poço, bebendo ele próprio dele, e os seus filhos, e o seu pago, e o seu gado? E Jesus respondeu e disse-lhe, qualquer que beber desta água, ou seja, a água daquele poço físico, tornará a ter sede. Mas aquele que beber da água que eu lhe der, nunca terá sede, porque a água que eu lhe der se fará nele uma fonte de água a jorrar para a vida eterna. Ou seja, quando o Senhor ele nos chama, Ele traz a convicção para nossas vidas da melhoria, não somente no físico, mas também no espiritual. Quando o Senhor ele nos chama, Ele nos lava, Ele nos dá essa água viva,
Eu posso mencionar aqui já o que foi dito. E que o Senhor, Ele veio ao mundo não para condenar, Aleluia. mas sim para salvar. É, Deus. Ele veio para salvar o pecador. Mas a próxima vinda de Cristo, Ele vai vir não para o pecador, mas para o arrependido Glória do a Deus. pecado. Aleluia. E esses somos nós, arrependidos do pecado. Hoje somos lavados, remidos, batizados. Batismo na água. E o Senhor fala, aquele que não for batizado na água e no Espírito não será salvo. Batismo é o que? A água. A água viva que nos lava, nos transforma. E a Bíblia vai falar: aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. É, Jesus. Ou seja, Cristo está aí. Eu creio. Somente esperando. Então a mulher diz: Senhor, dá-me desta água, para que eu não tenha mais sede e não venha aqui tirá-la. Ou seja, caminhos no deserto, rios no ermo. Ou seja, aquele caminho onde aquela mulher passava. Imagine comigo. Não vou entrar no tempo cronológico do tempo, não. A Bíblia vai falar a hora sexta, 1 hora. E um povo fala que era meio-dia, e outro fala que era 6, às 18 horas. Mas você imagina comigo, no deserto. Quando é de manhã, é calor demais. Aleluia. Quando vai chegando a noite, que a temperatura, o ar fica rarefeito, ele desce muito e a temperatura fica muito fria. Ou seja, então era sofrimento de dia e de noite. Verdade. Ou seja, Deus, Ele está tirando, Ele quer tirar o teu sofrimento de dia e de noite, a todo momento. Basta somente você crer e acreditar e se entregar a Ele. E disse-lhe Jesus: vai, chama o teu marido e vem cá. E a mulher responde e diz: não tenho marido. E Jesus, já sabendo, disseste bem, não tenho marido, porque o que tivesse 5 maridos e o que agora tens não é teu marido. Isso disseste com verdade. Então a mulher diz, olha para eles, para o Senhor, e diz: vejo que és profeta. Nossos pais adoravam neste monte, e vós dizeis que é em Jerusalém o lugar onde se deve adorar. E disse-lhe Jesus: mulher, crê que a hora vem, e em que neste monte nem em Jerusalém adorareis o Pai. Vós adorais o que não sabeis, nós o adoramos que sabemos, Aleluia. porque a salvação vem dos judeus. Mas a hora vem, e agora é, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. Glória. Porque o Pai procura a tais que o assim adorem. Deus é espírito, e importa que os que o adoram o adorem em espírito e em verdade. Glória a Deus. E a mulher lhe disse-lhe: eu sei que és o Messias, que se chama o Cristo. Aleluia. Vem, quando ele vier, nos anunciará tudo. E Jesus disse-lhe: eu o sou, eu que falo contigo. Glória. Aleluia. Nesta noite é o Senhor falando contigo. Nessa noite é o Senhor mudando a tua vida. É o Senhor falando que vai visitar a tua casa, falando que vai visitar o teu lar, vai visitar os seus projetos, vai visitar a tua vida financeira.
Neste momento talvez não seria nem eu de falar da tua vida financeira, porque talvez posso tocar no teu emocional, ser abusivo nesse momento. Mas Deus, Ele quer mudar, Ele quer reverter. E eu não faço a minha vontade, mas a vontade de Cristo nesse momento. E quando, talvez nesse momento, talvez não, com convicção, essa noite eu vou ser convicto em falar isso, porque Deus tocou o meu coração em falar. Talvez você fale assim: o Senhor já não fala mais comigo, o Senhor já não ouve, porque estou errando, estou falhando. Mas o Senhor, Ele bate novamente em nossa porta. Quando nós chegamos ao fundo do poço, Ele nos resgata novamente. Ele nos dá uma nova oportunidade, se nos arrependermos. Quando a Bíblia vai nos relatar de um profeta chamado Jonas, o Senhor diz a ele para ele ir a uma cidade chamada Nínive. E diz a ele: vai lá e prega aquela cidade. Tem um povo lá que está adorando deuses estranhos, isso não é bom. Vai até lá. E ele pega, desce num barquinho, vai até um cais e, em vez dele ir para lá, para Nínive, não, ele faz o contrário. Ele foge, ele vai para Tarsis. E a Bíblia vai nos relatar que no meio dessa viagem, o Senhor começa a levantar as ondas, a levantar a tempestade. E ali aqueles homens que ainda não servem a Cristo, eles começam a lançar sorte. E Jonas, ele tá lá bem tranquilo, no barquinho lá na parte de baixo, dormindo, escondido. Então os homens falam assim: você não vai clamar o seu Deus? E acham estranho aquilo, porque ele tá quietinho, tá escondidinho, para ele tá tudo normal. Então aqueles homens pegam ele, lançam ele fora do barco, e ali ele afunda nas profundezas do mar. E a Bíblia vai falar que um grande peixe vem e traga ele. Ou seja, ele vai para o fundo do mar, dentro de um estômago de um grande peixe. Podemos imaginar, né? Como naqueles desenhos infantis que a gente podemos imaginar, dentro de uma baleia, que não comeu ele, não estraçalhou ele, somente engoliu. E ali, quando ele está no ventre daquele peixe, ele clama ao Senhor, ele fala: Senhor. Ou seja, quando estamos no fundo do poço, olhamos para cima, olhamos apenas uma luz pequena, longe, longe, longínqua, mas ainda há esperança. Oh, glória. Essa luz é Cristo. Aleluia. Muitos vão falar de um trem que está vindo, que está passando, que está vindo de encontro a você. Não, mas essa luz, ela quer que você vá de encontro a Ele, que chame Ele. E Ele estende a mão para nos resgatar, para nos tirar desse fundo do poço. Um poço que não tem água. E Ele vem e Ele nos dá essa água. Jesus, Ele vai até aquela mulher, a uma cidade que já não era mais para Ele ter passado, mas é um propósito de Deus passar lá novamente. Ou seja, então aquilo que o mundo diz para você, que Cristo, Ele não bate duas vezes na mesma porta, Ele bate sim. Ele está em todo lugar, irmãos. Não existe isso não. Isso é o mundo que quer atrapalhar a obra de Cristo. Porque Deus, Ele está em todos os lugares. Os ouvidos dele não estão fechados, o ouvido dele está aberto. Oh, glória. Ele pode não responder no momento em que você clama, que você pede. Sim, no momento dele. Não sabemos entender o tempo de Deus. E ali ele vai até aquela mulher, ele vai até aquela cidade.
Aí nós podemos pensar assim, com a nossa humilde pensamento, mas Cristo estava cansado? Sim, naquele momento, enquanto ele estava assim no corpo físico como nós, sim, sentia cansaço físico. E ali ele se assentou e ficou à beira daquele poço. Aí talvez nessa noite você pense assim, Cristo deve estar cansado de mim. Mas não está não, porque hoje ele já não vive mais nesse corpo físico, e sim num corpo espiritual. E ele responde a todas as nossas petições, todos os nossos clamores. Aí você, assim como foi falado um perdão, e eu tenho marcado em outra oportunidade que eu ministrei, e eu falei sobre a gente fazer o bem, e ali Cristo fazendo o bem. E tem uma passagem em Provérbios que diz, Provérbios 25, se você quiser abrir aí, Provérbios 25, 21, que diz assim: se o que te aborrece tiver fome, dá-lhe pão para comer. Se tiver sede, dá-lhe água para beber. Porque assim brasas lhe amontoarás sobre a cabeça, e o Senhor te pagará. Glória a Deus. Ou seja, aquele que nos aborrece, talvez seja até fácil a gente dar pão, a gente dar água, que assim logo para de nos aborrecer. Mas eu quero ser mais profundo e ir lá em Romanos, onde Paulo escreve esses mesmos versículos, para você ter a menção do que é a palavra de Cristo e quando ele fala conosco. Livro de Romanos, capítulo 12, versículo 20 e 21, que diz assim, ó, a palavra do Senhor: portanto, se o teu inimigo tiver fome, dá-lhe de comer, e se tiver sede, dá-lhe de beber, porque fazendo isto amontoarás brasas de fogo sobre a tua cabeça. Não te deixes vencer do mal, mas vence o mal com o bem. Já muda a figura, né? Daquele que estava nos aborrecendo e do nosso inimigo. Daquele que nos aborrece é fácil nós alimentarmos, darmos água, mas daquele nosso inimigo, que mensuramos assim inimigo, é difícil nós fazermos. Daquele que cutuca a nossa ferida, que nos magoa, que nos chateia, que somente nos ataca. E nós pastores somos assim. Eu nem tanto, mas nós conhecemos bastante que hoje eu posso mensurar o nosso pastor Lucas, com a permissão dele aqui, né, pastor? Muito atacado, irmãos. Não somente na cidade, mas em outros lugares. É assim. Atirar a pedra é fácil, mas olharmos para nossas vidas que é o difícil. O que nós fazemos para o nosso próximo. E uma coisa que nós fazemos aqui e que na rádio, quando fazemos a live no Facebook também, que muitos nos acompanham, fala assim, por que não coloca a imagem lá? Não, quem tem que aparecer é Cristo. Aleluia. Porque quando nós fazemos, a Bíblia vai nos relatar que o que a mão direita ou a mão esquerda faz, a outra não precisa saber, não precisa ser mostrada. Aqui nós nos diminuímos para que Cristo ele apareça em nossas vidas. E Cristo, quando apareceu na vida dessa mulher, ela mudou, fez a transformação.
Assim Cristo faça essa transformação na sua vida. Glória a Deus. Que saia a luz novamente no seu semblante. Que volte a ter alegria dentro do seu coração. E no versículo 28, essa mulher vai dizer assim: deixou, pois, a mulher o seu cântaro e foi à cidade e disse àqueles homens, ou seja, os homens da cidade: vinde e vede um homem que me disse tudo quanto tem feito. Porventura, não é este o Cristo? Saíram, pois, da cidade e foram ter com ele. Foram ter com Cristo. Ou seja, quando Cristo ele chega na nossa vida, quando recebemos ele, deixamos ele entrar, agir, nos lavar, nos remir, nos purificar. Ele não somente nos lava por dentro ou por fora, para nós falarmos que viemos à igreja com um terno, com uma roupa bonita e continuamos na rua fazendo as coisas erradas, maltratando outras pessoas. Não, ele muda de dentro para fora. Glória a Deus. Aquilo que fazíamos, já não fazemos mais. Aquelas palavras torpes, arrogantes, já não falamos mais. Quando as pessoas nos encontram e logo quando começamos a conversar, logo as pessoas olham e já perguntam: nossa, você é evangélico? Sim, graças a Deus. Por quê? Porque o seu modo, a sua conduta é diferente. Aleluia. É diferente do mundo. E muitos não entendem isso. Mas muitos, quando te encontram, aqueles antigos que já não te vê há muito tempo atrás, quando eles te veem, eles veem a transformação, aquilo que Cristo fez na sua vida. E isso foi o que essa mulher fez. Quando voltou à cidade, viram a transformação nela e ela disse: vamos lá ver o que Cristo tem para nós. Cristo ele tem melhoras para você. Eu creio, Deus. E para terminar, Deus vai mudando tudo, né, irmãos? Aleluia. Glória a Deus. Queria que você meditasse em Apocalipse, versículo 6, que diz assim, 21:6. E disse mais: está cumprido. Eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim. A quem quer que tiver sede, de graça lhe darei da fonte da água viva. Oh, glória. Ou seja, irmãos, você não precisa comprar nada. É de graça. Oh, aleluia. É só vir e receber. É só chamar Ele. É só clamar a Ele. Receber a Ele. Aleluia. Ele está à porta. Ele bate. Se você abrir, Ele entra. E você ceará com Ele e Ele contigo. E Ele te dará dessa água. Eu creio. E a Bíblia vai falar: mas a hora vem, e é agora, em que os verdadeiros adoradores adorarão ao Pai em espírito e em verdade, porque o Pai está à procura a tais que assim o adorem. Deus é espírito e importa que os que o adorem, os que o adoram, o adorem em espírito e em verdade. Então nós adoramos, já foi dito essa noite já aqui, irmãos. O Senhor quer que nós o adoramos em espírito e em verdade. Não somente de falar da boca para fora, não. Assim como o profeta Isaías também diz. Nós devemos adorar Ele de coração. Aleluia. Aprendemos a adorar a Ele aqui, porque quando chegar naquele grande dia o adoraremos. Glórias e glórias e glórias e glórias e glórias e aleluias. Eu creio que Deus falou ao seu coração. Eu creio que coisas novas estão por vir. Eu creio que maravilhas de Cristo estão para se cumprir sobre sua vida. Oh, glória.
porque essa é a promessa do Senhor para nossas vidas. Amém, irmãos? E assim eu já quero agradecer a minha oportunidade. Já quero pedir perdão se fui falho em alguma palavra. Em nome de Jesus. E queria ser grato ao Senhor por este momento, ser grato ao meu pastor, ser grato à minha pastora Marineide, ser grato a cada irmão aqui, mais uma vez agradecendo. E eu só tenho a agradecer a tudo, a Deus, o que tem feito sobre minha vida. E Deus, Ele tem mudanças para nossas vidas. Mas não é mudanças para pior não, irmãos. É mudanças para melhor. Glória a Deus. Aleluia. Meu pastor, Senhor, eu já agradeço. Em nome de Jesus.